Amor secreto. Babá tímida envolve-se com filho silencioso de rico revolucionário. O sol brilhava intensamente sobre as mansões reluzentes à beira-mar, enquanto o vento suave trazia ecos de risadas distantes. Lúcia, uma babá tímida e discreta, caminhava com sua mochila de pano, nervosa e cheia de expectativa. Ela sempre sonhou em trabalhar em um lugar como aquele, cercada por riqueza e glamour, mas sua vida não era um conto de fadas. Cada dia era uma rotina minuciosa de cuidados e obrigações, com um aperto no peito que nunca abandonava. E então veio Miguel, o menino de olhos profundos e enigmáticos. Ele não falava. Nunca. O filho do poderoso empresário Eduardo Monteiro era um mistério. O que poucos sabiam era que Miguel guardava um mundo de ideias revolucionárias que desafiavam tudo o que o pai prezava. Assim que Lúcia começou a cuidar dele, uma conexão inusitada surgiu. Era como se eles falassem em uma língua própria, onde os silêncios diziam mais do que 1000 palavras. O menino fazia sinais e ela, com paciência, aprendia a entender sua comunicação silenciosa. Mas a tranquilidade não durou. Eduardo, um homem imponente e determinado, logo percebeu o laço crescente entre Lúcia e seu filho. O patriarca, com sua imagem pública de empresário sério e conservador, via aquele amor secreto como uma ameaça, um risco à sua família e ao legado que construíra. Ele não toleraria que emoções descomplicadas afetassem sua reputação. Em um dia ensolarado, em meio a um prazeroso piquenique na praia, um antigo segredo da família de Miguel emergiu como um furacão. Uma carta escondida sob a areia revelou que a mãe de Miguel, uma artista visionária, havia lutado contra um sistema opressor e que sua vida terminara em circunstâncias misteriosas. O passado se desdobrava perante Lúcia e Miguel, revelando um legado que poderia abalar até as fundações da mansão. O peso daquela revelação deixou Lúcia confusa, com o coração acelerado e um nó na garganta. Qual seria a Mas a pressão de Eduardo se intensificava. Uma sombra pesada pairava sobre a luxuosa mansão, enquanto os murmúrios da sociedade ecoavam. Lúcia sentia um frio na barriga e as mãos tremiam ao pensar nas consequências de cada decisão. Ela sabia que seu amor era arrebatador, mas também perigoso. As tensões acumuladas criavam uma atmosfera elétrica ao redor da família. O que mais viriam a descobrir sobre a mãe de Miguel? Que histórias ainda se escondiam nas paredes daquela casa imponente? Lúcia se viu em um beco sem saída, com o coração dividido entre o amor e a lealdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Lúcia estava preso na carta amarelada, seu coração pulsando como se quisesse saltar do peito. Era como se a verdade finalmente revelada estivesse prestes a desmoronar tudo ao seu redor. Miguel, ao seu lado, também parecia sentir a intensidade do momento. O silêncio tingido de expectativa pairava entre eles. Mas, de repente, o ar foi cortado por um grito agudo. Era Eduardo, que surgiu do nada, a fúria estampada no rosto. "O que vocês estão fazendo?" Ele lançou o olhar furioso para a carta, a indignação crescendo a cada segundo. Lúcia sentiu um frio percorrer suas costas. Miguel estremeceu.
Era como se um raio tivesse caído em plena luz do dia. Essa carta é uma mentira! Eduardo suou como se a terra estivesse tremendo sob seus pés. Ele avançou, um homem imponente, e arrancou a carta da mão de Lúcia com tamanha força que ela mal conseguiu reagir. Não quero mais saber desse assunto. A sua presença aqui já é uma situação insustentável. O tempo parecia ter parado. O que havia ali dentro daquelas palavras? O que Eduardo escondia? Miguel, em silêncio, apenas observava, os olhos brilhando com uma mistura de medo e confusão. O clima tenso tornava o ambiente sufocante. Então, num instante chocante, Eduardo rasgou a carta em pedaços e a deixou cair ao chão. O eco do papel se despedaçando foi seguido pelo barulho da sanidade de Lúcia se esvaindo. "Você não tem o direito de fazer isso!" gritou, sua voz tremendo. A frustração se acumulava e o nó na garganta se tornava quase insuportável. Mas foi então que, como se o universo quisesse desfiar a trama da vida deles, uma explosão no horizonte atraiu os olhares. Uma nuvem de fumaça subia ao céu e Lúcia virou a cabeça apenas para ver o pior. Uma grande propriedade, não muito longe dali, estava pegando fogo. As chamas dançavam frenéticas, iluminando o céu azul como um pesadelo de cores vivas. "É a casa do meu tio!" gritou Miguel, e a urgência na sua voz cortou o clima de tensão. Sem pensar, ele começou a correr em direção à fumaça. Lúcia hesitou, sentindo o impulso de segui-lo, mas Eduardo a segurou pelo braço. Seus olhos transbordando uma mistura de pânico e impotência. "Não, você não pode ir!" Com a situação se desenrolando como um filme de terror, o homem que sempre controlou tudo, agora parecia fora de si. O medo de perder seu filho e o peso de seus segredos se entrelaçavam como um furacão. O que aquele incêndio significava? Era apenas um acidente ou algo mais trágico? Mas logo Lúcia percebeu, Miguel não pararia. O amor que sentia por ele se tornava uma força irresistível. A decisão estava clara. Com um puxão, ela se libertou da mão de Eduardo e correu atrás do menino. O que estava sendo deixado para trás? O amor que florescia? Os mistérios que ameaçavam arruinar tudo? Uma sombra de dúvida tomou conta dela. Enquanto corria, as chamas famintas lambiam o céu, e o grito de socorro parecia ressoar em cada canto da praia. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela se perguntava, o que encontrarão ali? O que essa tragédia revelará sobre eles? Sua respiração estava entrecortada, e a mente trabalhava rápido. O que tudo isso significava para o que sentia por Miguel? A única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. As chamas devoravam a propriedade enquanto Lúcia corria, cada passo feito com um misto de adrenalina e medo. O calor asfixiante e a fumaça densa tornavam a respiração difícil, mas ela não podia parar. Miguel estava à frente, sua figura se movendo rapidamente, e Lúcia sentia a necessidade de protegê-lo. O incêndio consumia tudo, mas havia algo mais ali, algo que fervia escondido sob a superfície. "Espera!" gritou Lúcia, tentando alcançar o menino. Mas ele estava determinado. Os olhos de Miguel refletiam não apenas o fogo, mas uma determinação que ela mal entendia.
Ele não parecia assustado. Havia algo resoluto em seu olhar. O poder que aquela casa tinha sobre ele era palpável, quase como se ele sentisse uma conexão invisível. Então, algo inesperado aconteceu. O estrondo ensurdecedor ecoou entre os muros em chamas. Lúcia parou, o coração na garganta. Um pedaço de telhado desabou em um teatro de destruição. E ela viu Miguel hesitar. O que ela fez a seguir parecia um reflexo de instinto. Correu até ele e agarrou seu braço. "Miguel, precisamos ir!" Ela gritou sobre um rugido das chamas. Mas ele estava paralisado, olhando fixamente para a casa que ardecia. Lúcia puxou. E então, uma nova explosão, ainda mais forte, pareceu abrir o céu acima deles. O impacto fez os dois cambalear. E em um momento, uma nuvem de calor e escombros voou em seu caminho. Quando a poeira assentou, Lúcia se virou para olhar a casa em chamas. Um brilho na escuridão chamou sua atenção. Algo se movia. De repente, uma figura surgiu das chamas. Lúcia não podia acreditar no que via. Era Eduardo. O rosto dele estava coberto de fuligem. Mas os olhos pareciam brilhar com uma intensidade nunca vista antes. Ele estava correndo em direção a eles com um desespero inconfundível. "Miguel!" gritou, estendendo os braços como se quisesse abraçá-lo. Foi um momento bizarro, uma imagem surreal de um pai em busca do filho entre a devastação. Lúcia sentiu o calor da urgência, mas algo a impediu. O que ele queria? O que ele realmente estava fazendo ali? Antes que ela pudesse processar isso, uma nova revelação fez seu coração parar. Eduardo não era apenas um pai aterrorizado. Naquele instante, algo em seus olhos iluminou seu passado. A lembrança de uma conversa antiga, uma referência a certas atividades de Eduardo. Uma conexão com o sistema opressor que ele agora dizia detestar. Era como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. "Ele ainda tá dentro!" Eduardo exclamou, sem explicar, e o desespero em sua voz a fez sentir um frio intenso na barriga. O que ele estava dizendo? Quem ainda poderia estar naquela casa? Lúcia começou a entender que o amor que sentia por Miguel estava entrelaçado em uma rede de segredos sombrios. Algo estava escondido nas chamas. E na mesma fração de segundos, enquanto a fumaça embaçava a cena, um grito ecoou da casa. Era uma voz conhecida, mas ao mesmo tempo parecendo tão distante. Miguel encarou o pai, seus olhos arregalados de choque. "É a minha mãe", disse Miguel, um tremor na voz. As lágrimas começaram a rolar. "Ela está lá!" Como isso era possível? O que Lúcia não sabia era que a história de Eduardo e o passado de Miguel continham segredos que poderiam destruir não apenas a imagem de um homem forte, mas também a vida que todos eles sonhavam. A verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo. "Não, não pode ser!" sussurrou Lúcia, aterrorizada. Um nó se formou em sua garganta. O que ela estava prestes a descobrir estava além da compreensão. A conexão que eles tinham ali era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto as chamas dançavam, formando sombras de dor e descrença, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O futuro parecia nebuloso. As chamas cresceriam, mas o que elas iriam revelar em meio à destruição? Os sentimentos que Lúcia guardava se tornariam insignificantes diante da revelação que estava prestes a desmoronar o mundo deles em um instante. Um segredo prestes a ser revelado que poderia mudar tudo. As chamas dançavam e o calor parecia ter vida própria, como se a casa estivesse gritando para ser ouvida. Lúcia olhou para Miguel,
Seus olhos estavam cheios de determinação, mas também de uma tristeza profunda. Eduardo, que estava ali implorando, revelava um desespero que não combinava com a imagem de um homem controlado que sempre conhecera. Miguel, precisamos ir agora! Gritou Lúcia, ainda agarrando seu braço. Ele hesitou, os olhos fixos na casa como se ela tivesse um ímã. Mas então, a verdade que Lúcia não entendia começou a se desdobrar. No meio da fumaça, ouvindo os gritos mais distantes, algo passou como um relance. Um movimento na janela do segundo andar. Mãe! Gritou Miguel. O som cortante fez o coração dela disparar. Eduardo também parecia surpreso, quase em choque. A palavra saiu de seus lábios sem aviso. Ela não pode estar lá! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Mas Lúcia sentiu que havia mais. O medo e a confusão em seu olhar eram palpáveis. De repente a casa gemeu. Outro pedaço do telhado desabou. E Lúcia puxou Miguel para trás. Era um milagre eles ainda estarem inteiros. Ela não está lá, Miguel. Não podemos arriscar nossas vidas por algo que pode ser perigoso. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o chão sob eles tremia. Uma explosão ainda maior sacudiu a velha mansão com ferocidade. Lúcia foi lançada para o lado, e quando se levantou, tudo estava confuso. O que começa como um incêndio se transformava em um pesadelo. E então, enquanto tentavam recuperar a compostura, a imagem de um homem emergiu da fumaça. Era Eduardo novamente, mas seu rosto estava em um estado de agonia, mais do que eles já tinham visto. Com um grito carregado de dor, ele olhou para Miguel e, em um tom baixo que só eles podiam ouvir, proferiu palavras que mudaram tudo. Você é meu filho. O ar ficou pesado e as palavras pairavam entre eles como um colosso. O quê? O som era um sussurro, mas carregava o peso do mundo. A identidade que ela pensava que Miguel tinha se esfacelou em um segundo. Mãe, sussurrou, sua voz trêmula. A confusão tomou conta de seu rosto. Ele parecia lutar contra a revelação devastadora. Lúcia mal conseguia respirar. Isso não pode ser verdade, né? É a única explicação para tudo. A sua mãe. Ela era parte disso, você não entende. Eduardo se aproximou mais. O pânico em seus olhos agora, misturado com algo que parecia remorso. Eu fiz tudo para protegê-lo, Miguel. Aquela casa. O que aconteceu? Eu não quero que você sofra como ela sofreu. E foi como se uma maré de verdades ocultas começasse a arrastar tudo para um novo padrão. Lúcia olhou para Miguel, que estava agora entre dois mundos. A dúvida pintava seu rosto enquanto o inferno ao redor deles consumia os segredos. Não apenas um laço inquebrantável entre pai e filho foi revelado, mas também uma quantidade imensa de mentiras escondidas sob a superfície da casa em chamas. Lúcia conseguiu sentir a fúria e a impotência correrem por ela. Se você sabe de tudo isso, por que não falou antes? Eduardo hesitou. Seu olhar triste se desviou. Eu não queria que você ouvisse como uma extensão dos meus erros. As chamas pareciam rugir em resposta ao clamor emocional. Quando Miguel, em um ato de coragem, decidiu correr de volta em direção à casa, Lúcia gritou: Miguel, não, venha aqui! Mas ele desabou. O que ela poderia fazer? O que Eduardo havia escondido? A verdade estava lá dentro, talvez nas chamas ou entre os escombros. Algo mais estava prestes a ser revelado, algo que viraria o mundo deles de cabeça para baixo. E enquanto Lúcia lutava para alcançar Miguel, um forte cheiro de queimado e a essência do caos invadiu seu ser. Ela percebeu que tudo, as escolhas, os segredos e o fogo, estavam conectados de maneiras que ninguém poderia verdadeiramente entender. E a única certeza que tinham naquele momento era que a batalha apenas começava.
Enquanto Lúcia se esforçava para puxar Miguel para longe das chamas, o som ensurdecedor da explosão ainda ecoava em seus ouvidos. O calor era sufocante e a fumaça tornava cada respiração um ato de coragem. Miguel, paralisado entre a devassidão de fogo e a revelação de quem realmente era, olhava para casa, como se houvesse algo dentro dela que o chamasse. A angustiante verdade de sua herança pairava no ar como uma sombra ameaçadora. "Miguel, escute-me!" gritou Lúcia, mas suas palavras pareciam se perder no rugido do incêndio. Então, nesse instante caótico, enquanto a poeira se assentava e uma nova espiral de chamas lhe queimava a visão, Lúcia viu algo que a fez congelar. Uma figura emergiu rapidamente da fumaça que envolvia a casa. Uma silhueta familiar, esguia e conhecida. Era Ana, a amiga da infância de Lúcia, que ela não via há anos. Uma artista que sempre havia falado sobre verdades ocultas e segredos familiares. Lúcia se lembrou das histórias e murmúrios, sussurros sobre um passado que conectava as duas famílias de maneira mais profunda do que podiam imaginar. Enquanto Ana se aproximava, os olhos dela brilhavam com uma determinação que Lúcia não conseguia entender. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Lúcia exclamou, confusa e assustada. Eduardo também parecia em choque, mas o olhar dele estava fixo, como se percebesse algo que a todos escapava. Eu precisava voltar, para proteger meu filho", Ana gritou, a voz atravessando a tempestade de calor. Isso fez Lúcia parar. A palavra filho, endereçado não a Eduardo, mas a Miguel. Nesse momento, tudo desabou. A revelação de Eduardo e as palavras de Ana se entrelaçaram como uma teia complicada. "Miguel?" Lúcia olhou para o garoto, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de maneira inesperada. A confusão explodiu como um novo incêndio em seu peito. Tudo o que ela conhecia parecia se desvanecer. "Você é filho dela?" Miguel, agora em choque, olhou para Ana e uma lágrima escorreu por seu rosto. "Mãe?" As palavras saíram como um sussurro quebrado. O ar pesado entre eles fez Lúcia sentir o impacto dessa nova verdade. Ana avançou, os olhos fixos em Miguel. "Eu estou aqui, meu amor. Eu nunca quis te deixar. Eu tinha que me proteger. A sua vida era mais importante." A ferocidade do incêndio ao redor deles fez Lúcia perceber que não era apenas o fogo que ameaçava consumi-los. Era a verdade, o emaranhado de mentiras, perdas e segredos que agora se desvelava diante dela. A casa em chamas não era apenas um símbolo de destruição, mas de um legado enterrado que voltava para assombrá-los. Eduardo, pálido como nunca antes, começou a retroceder. "Você não deveria ter voltado. Ana, você arruinou tudo!" Suas palavras saíam como um grito desesperado. Era evidente que ele via na figura dela não apenas o amor perdido, mas uma ameaça potencial à vida que havia construído. A tensão estava no ar e Lúcia sentiu seu coração acelerar. Os murmúrios da sociedade abafavam-se na fumaça. Mas tudo se resumia àqueles 4 ali, em pé no meio de um deserto em chamas. "Como você pôde me esconder isso, Eduardo?" A voz de Lúcia tremia, misturando raiva e dor. "Miguel, você deve entender. Foi para te proteger", Eduardo disse. Mas a convicção dele já não soava convincente. Os olhares todos se cruzaram. E nesse momento, uma nova explosão rasgou o céu. Não era parte do incêndio. Era outra coisa. Algo muito maior. As chamas que antes pareciam eliminar apenas a casa, agora eram ondas de outra tragédia se desenrolando.
Lúcia virou-se instintivamente e viu uma imensa nuvem de fumaça negra tomando forma. Um acidente muito maior, sugerindo algo ainda mais maligno. O que está acontecendo? O coração dela se partiu ao ver cenário de desespero ao seu redor, morbidamente encantador. O que aquela nova tragédia significava? Todos começaram a correr e Lúcia segurou a mão de Miguel, sem saber se o que viria a seguir uniria ou separaria ainda mais eles. O clima do desespero estava impregnado na atmosfera, e enquanto se afastavam, uma certeza se formou. Nada mais seria como antes. E a verdade ainda estava torcendo os destinos deles de maneiras que eles nem ao menos podiam imaginar. As chamas ainda dançavam, mas agora a dúvida permeava sua mente como uma sombra. Que segredos estavam à espreita? E o que mais Miguel era, além de foco de amor e dor? A fumaça expelia um lamento de dor, enquanto as chamas consumiam a mansão, como se quisessem devorar todos os segredos que ali habitavam. Lúcia sentiu um aperto no peito, o coração batendo descompassado, enquanto Miguel buscava respostas em um universo que só fazia sentido em fragmentos. O grito de Ana ecoava em sua mente, e tudo em que acreditava estava desmoronando ao seu redor. O que está acontecendo, Miguel? Sua voz tremia ao tentar entender a montanha-russa de emoções. Eduardo, com os olhos arregalados, parecia lutar contra a maré de revelações que o cercava. As sombras eram profundas e os segredos eram tão intensos quanto as chamas. Mas antes que pudessem processar a verdade que se desdobrava, uma nova explosão sacudiu o chão sob eles. Desta vez, não era apenas o eco da casa em chamas. Um carro despencou de um penhasco próximo, a fumaça preta emergindo como um dirigível em chamas. Lúcia mal teve tempo de reagir quando a figura de um homem surgiu da carnificina, agitando as brasas como se estivesse em uma batalha pessoal. Seu pai. Ele não é quem você pensa. O homem gritou, olhos ardendo com um brilho frenético. Era alguém do passado, um amigo de Ana. Os olhos de Lúcia se arregalaram em choque. Ele não é um empresário, ele é o cabeça de uma organização. E você, Miguel, é o herdeiro do que ele construiu. As palavras cortaram o ar como se fossem facas. Lúcia olhou para Miguel, o garoto que parecia ter sido uma chama constante em sua vida. Agora estava envolto em um temporal de revelações. Que você está dizendo? Ela se virou para Eduardo, esperando um sinal de que tudo aquilo era uma mentira, mas a expressão dele dizia o contrário. Ele estava sem palavras, paralisado. Você precisa correr! A máfia, ela quer você de volta! O amigo de Ana se virou, puxando Miguel pela mão. Mas Miguel hesitou, como se estivesse tentando juntar os pedaços de sua identidade em meio ao caos. Meu pai me enganou? A fragilidade na voz de Miguel era palpável. Ele estava em um ponto de crise. O poder que Eduardo exercia sobre ele, agora revelado como um tormento, parecia querer afundá-lo. Precisamos ir! Já! Lúcia gritou, mas o desespero era contagiante. As chamas rugiam, um rugido de fúria e destruição. Pareciam querer consumir cada um deles. O homem voltou sua atenção a Lúcia, os olhos carregados de urgência. Você não entende. Ele já tem um pé no fundo. Você precisa tirá-lo daqui e rápido, ou a verdade acabará nos engolindo. Ana e Eduardo trocavam olhares furtivos, como se ambos soubessem que os segredos ainda estavam longe de serem revelados. Lúcia sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido naquela casa? A tragédia agora
parecia ser um véu que cobria algo muito maior. Então, de repente, uma sirene distante soou, uma luz piscante aparecendo ao longe. Os bombeiros estavam a caminho, mas o tempo era curto. A confusão inicial se transformou em urgência. Eles precisavam sair. O desejo de Lúcia de proteger Miguel transbordava, mas a nova camada de segredos pairava como um manto sufocante. À medida que voltava para casa em chamas, a porta estalou e um pedaço do telhado desabou em uma explosão de madeiras queimadas. Miguel, vem logo! E antes que pudessem se mover, Eduardo disparou até o amigo de Ana, seu olhar fogoso revelando um pingo de desespero e determinação. Eu não deixarei você escapar. Era um jogo de xadrez, em que cada peça valia a sobrevivência. Lúcia entendeu que não estavam apenas lutando pelo futuro de Miguel, mas pelos próprios destinos entrelaçados em um labirinto de mentiras e traumas. Justo quando parecia que tinham tomado uma decisão, ecoando no fundo da noite, uma nova figura emergiu de dentro da fumaça. Era alguém familiar, mas Lúcia não conseguiu identificar de imediato. Então, a visão clareou. Era a mãe de Miguel, viva! A verdade estava prestes a explodir em uma nova erupção de segredos que ninguém esperava. O calor deles não poderia competir com o que estava por vir. Miguel, eu estava esperando por você! A voz dela era um eco de alegrias e mágoas. A cena congelou e o tempo parou. O que ele faria agora? Como eles lidariam com tudo isso que mudava a cada respiração? O peso do passado estava cada vez mais presente. Mas o que mais estava por detrás daquelas chamas? Lúcia sentia que o verdadeiro inferno ainda estava para acontecer. O calor das chamas aumentava e o ar estava carregado de fumaça e desespero. Lúcia ficou paralisada ao ouvir Ana chamar por Miguel. Seu coração batia como um tambor na sua cabeça. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram sem pensar. Miguel, seus olhos antes cheios de esperança, agora estavam confusos, refletindo a tormenta à sua volta. Mãe, você está viva? Ele parecia incapaz de compreender, a pele pálida, como se estivesse em choque. Ana avançou. A fragilidade de sua figura contrastava com as chamas ao fundo. Lúcia sentiu seu coração apertar. Aquela era uma situação surreal. A linha do tempo dele se entrelaçando em meio à devastação. Ana estendeu as mãos em direção a Miguel. Eu nunca quis te deixar, meu filho. Fui forçada a me afastar. A sinceridade em sua voz era palpável. Mas agora, em meio ao caos, tudo parecia tão distante. Era uma dor mútua, um amor que lutava para se manifestar em meio a mentiras. Eduardo, mais ao fundo, rangia os dentes. Não! Primeiro você desaparece e agora aparece em meio ao fogo. O que mais você está escondendo? Sua voz era uma tempestade de raiva e confusão, e ele parecia sufocado pela pressão de tudo. Mas algo estava prestes a acontecer. Um som abrupto foi ouvido. Uma batida estrondosa do lado de fora, quase como uma onda se quebrando. Lúcia virou-se, apenas para ver um grupo de homens surgindo do nevoeiro. Eles estavam vestidos de forma semelhante, todos com uniformes escuros. A cena se transformou em um pesadelo. É uma equipe de resgate, murmurou um dos homens, gesticulando para os outros. Onde está o garoto? Mas o que eles queriam? A verdade se desdobrava mais uma vez, chamando Lúcia em cada batida de seu coração. Miguel olhou para trás, os olhos cheios de terror. Não,
O que eles estão fazendo aqui? Sua voz tremia enquanto Lúcia tentava discernir a situação. Ela podia sentir a tensão no ar, pesando sobre eles como uma tempestade iminente. É hora de ir, Miguel! Gritou Eduardo, sua voz agora implorativa. Mas os homens começaram a se aproximar. Vite a cena! E à medida que se aproximavam, Lúcia percebeu o distintivo nos uniformes. Eles eram agentes, não apenas qualquer tipo de agentes. A conexão a um passado sombrio estava pulsando, luzindo como as chamas que consumiam a casa. Você não pode ficar aqui. Você tem que vir conosco. Um dos homens falou diretamente a Miguel. A expressão em seu rosto era séria, quase ameaçadora. O que eles realmente queriam? Miguel, não! Lúcia gritou, mas tudo o que ela viu foram olhares vazios. Uma agitação tomou conta da cena e uma estrondosa ordem ecoou nas proximidades. Fiquem onde estão! Você está preso, Eduardo! Eduardo tentou protestar, mas a pressão da situação se intensificou. Não é o que você pensa! Miguel é meu filho! Ele parecia perdido. A confusão deles agora se misturava em um turbilhão ainda mais intenso. As chamas rugindo ao fundo pareciam se alimentar da turbulência emocional. Mas foi nesse momento que uma cesta de segredos se despedaçou. O homem que se apresentou como líder da equipe olhou diretamente para Miguel, apontando. Você é o filho do herdeiro? O que aconteceu com a sua mãe? O que você sabe sobre o documento que seu pai escreveu? As palavras dessa revelação cortaram o ar como uma lâmina. O que documento? Miguel perguntou a voz trêmula. Lúcia olhou de Eduardo para Ana, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Tudo isso foi planejado. Não era só o fogo, era tudo uma armadilha para protegê-lo. O líder se aproximou, intenso em cada palavra. Você foi mantido longe por nós, e agora precisamos saber a verdade. Corações paravam, mãos tremiam, o universo de Miguel se desmoronava. Que verdade! Ele estava perdido, a busca por resposta se transformava em um mar de falsas intenções. E então, a visão de Lúcia se turvou, quando a ferida da verdade parecia finalmente se abrir. Você precisa saber de tudo, Miguel! Gritou Ana, seus olhos arregalados, como se tivesse sido tirada de um pesadelo. Quem você realmente é? Quem eu sou para você? Tudo! E enquanto as chamas rugiam furiosas, a vida deles, de repente, estava com os fios se entrelaçando em um mistério muito maior do que qualquer um poderia conceber. O que mais estava escondido sob aquelas cinzas? O que cada uma daquelas revelações significaria para eles? A batalha deles nunca fora apenas um combate contra o fogo. E assim, enquanto a noite se tornava um mar de incertezas, Lúcia percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando e que segredos ainda mais sombrios esperavam por elas nas sombras. Enquanto o caos se desenrolava, com as chamas rugindo e os agentes se aproximando, Lúcia sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A revelação de Ana fez seu coração acelerar. Miguel estava lutando para absorver tudo, a confusão e a dor estampadas em seu rosto. Mãe, é verdade! Ele murmurou, quase sem voz, enquanto seus olhos examinavam a figura de Ana. Uma dor profunda atravessou Lúcia. Miguel parecia tão perdido. A urgência do momento era palpável, mas o passado estava entrelaçado com o presente de uma maneira que ninguém poderia prever. Você não entende. Tudo isso era para te proteger. Vejo agora que fui ingênua. Ana tentou se explicar.
mas sua voz parecia sufocada pelo fumo e pelo desespero. Lúcia percebeu que o tempo não era amigo deles. As chamas não paravam. O rugido do fogo parecia gritar pela verdade que todos temiam. "Precisamos sair daqui!" gritou um dos agentes. Eles estavam cercando o local e o pânico começava a se espalhar. O som de sirene se aproximava, mas a pressão estava se acumulando como uma tempestade prestes a explodir. Foi então que tudo mudou. Um grito cortante ecoou, a voz de alguém que eles não esperavam. "Eduardo, pare! Não faça isso!" Era uma figura da escuridão surgindo entre a fumaça. Era Clara, a secretária de Eduardo, que ele sempre dissera que era apenas uma funcionária leal. Mas seu olhar, um misto de sofrimento e determinação, traiu muito mais do que seu papel naquela casa. "Mãe!" Miguel olhou para Lúcia, em busca de alguma lógica naqueles momentos. Mas tudo estava desmoronando como o telhado que desabava atrás deles. E o pânico começava a tomar conta de cada coração naquele lugar. Eduardo se virou, a surpresa lhe transformando a expressão. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Sua voz era uma mistura de raiva e espanto. Lúcia sentiu um nó na garganta. Clara não deveria estar ali. O que ela sabia que Eduardo havia escondido por tanto tempo? "Eu sabia que um dia isso aconteceria. Eu tentei avisá-lo, mas você estava focado demais em proteger seus segredos." Clara avançou, os olhos fixos em Eduardo. "Você não pode controlar tudo e todos para sempre." Era como se uma bomba tivesse estourado. Um dos agentes puxou Miguel para um lado, enquanto Eduardo parecia desmoronar. "Ela não sabe de nada. É uma louca!" Ele gritou, paralisado entre a raiva e o medo. E então, como se o universo quisesse contar sua própria história, Clara revelou um documento que segurava perto de seu peito. "Eu tenho provas, as verdades que você tentou ocultar. Miguel, você não é quem você pensa que é. Você é o herdeiro legítimo de algo muito mais perigoso. Algo que te foi roubado." A tensão era tão intensa que tudo parecia congelar. A fumaça ao redor, agora iluminada por um novo tipo de fogo. Lúcia e Miguel se entreolharam. Um mundo novo apenas começando a se desvelar para eles. A revelação de Clara não apenas mudava tudo, mas destruía as fundações do que acreditavam. Eduardo, agora desesperado, tentou avançar. "Basta! Você não pode!" Mas isso já era tarde demais. Os olhos de Miguel brilharam com a emoção, o peso da verdade esmagando. Que verdade? A voz de Miguel era uma súplica, enquanto ele olhava para Lúcia, que estava paralisada, o coração acelerado. As chamas dançavam atrás deles, quase como se quisessem consumir todos aqueles segredos de uma vez por todas. Era um momento gravado na eternidade. O que mais estava à espreita por trás da máscara de controladora de Eduardo? O que Clara sabia? E o que significa ser um herdeiro de algo que ele nem mesmo sabia que existia? Lúcia sentiu a pressão da escolha que se aproximava. Havia muitas camadas na história, mais do que poderiam imaginar. Ao mesmo tempo em que a multidão se reunia à distância, o futuro deles parecia tão incerto. Mas uma coisa era clara: a batalha apenas começava. A verdade estava prestes a se desdobrar, mas a que custo? Enquanto o caos se desenrolava, Lúcia sentiu como se a terra estivesse tremendo sob seus pés. As chamas dançavam atrás deles. Mas a atenção de todos estava voltada para Clara, que tinha o olhar fixo em Miguel. Os soldados não eram a única ameaça. O passado estava voltando para atormentar todos ali.
Eu sei a verdade! A voz de Clara ecoava e um silêncio pesado se instalou. Eduardo não é o que vocês pensam. A luta dele não é apenas uma fachada. Ele te manteve longe de sua verdadeira herança, Miguel. Você é parte de algo muito maior. Os olhos de Miguel arregalaram. Uma onda de confusão o atingiu. Do que você está falando? Clara deu um passo à frente, a tensão no ar pulsando. Você é o herdeiro de uma organização secreta. Uma que lutou para acabar com o que Eduardo sempre defendeu. Lúcia sentiu seu coração disparar. O que isso significava? Eduardo, agora pálido como um fantasma, gaguejou. Clara, chega! Você não sabe do que está falando! Mas a indignação dele não cortava o fardo que pairava sobre a cena. Mãe! Miguel virou-se para Ana buscando clareza em meio ao tumulto. Isso é verdade? Eu sou parte de uma organização? Ela hesitou, suas mãos tremendo. Eu não queria que você soubesse assim. Eu precisava te proteger. O desespero se misturava à confusão, mas Clara não deixou o momento se perder. Você foi mantido à parte para que não se tornasse um alvo. A sua mãe fez isso para te proteger de Eduardo. E eu também. Clara olhava para Miguel, a verdade saindo em ondas. O ambiente estava carregado, a fumaça dançando em sintonia com os corações aflitos. De repente, um barulho ensurdecedor fez todos estremecerem. Uma nova explosão irrompeu da casa em chamas, danificando ainda mais a estrutura. As chamas pareciam querer devorar tudo, e a casa gemeu sob a pressão. Enquanto todos se protegiam, Lúcia sentiu uma mão fria segurar seu braço. Vem cá! Foi Eduardo, puxando-a. O desespero dele agora soava genuíno. Você precisa acreditar em mim. Não sou como ela diz. Mas as palavras de Eduardo já não tinham o mesmo peso. Miguel estava lutando contra a avalanche de informação. Mas e você? Pai! Você escondeu isso de mim? Por quê? Eduardo abriu a boca para responder, mas um grito rouco ecoou do meio da fumaça. Miguel! Era um chamado familiar, e o coração de Lúcia disparou ainda mais. Havia alguém lá dentro. Mas quem? A cena ficou em câmera lenta. Lúcia sentiu o mundo girar. Carlos, o irmão de Eduardo, saiu da fumaça, o rosto coberto de fuligem, todo machucado, mas ainda de pé. Miguel, você precisa saber a verdade sobre a nossa mãe. Os olhos de Miguel se arregalaram, atordoados. O que Carlos estava fazendo ali? Ele nunca deveria ter aparecido. O quê? O que há com a nossa mãe? A pergunta escapuliu. Ela não está morta. Ela foi levada. Gritou Carlos, a urgência em sua voz, fazendo ecoar a confusão e o desespero. Você nasceu para liderar, Miguel, para acabar com tudo isso. Era um momento de total transformação. As chamas não eram a única coisa queimando naquela ilha. Lúcia sentiu o calor correr por suas veias. Um arrepio de horror e revelação. A casa não era só uma casa. Era um esconderijo de segredos e mentiras. E todos estavam prestes a serem engolidos por elas. Enquanto o vento soprava e a fumaça começava a se dissipar, todos ali estavam prestes a entrar em um novo capítulo. As verdades que emergiam não eram apenas sobre Miguel, mas sobre todos eles. O que mais estava por trás da cortina de fumaça? As promessas feitas, os erros cometidos. Tudo estava prestes a desmoronar. Sigam-me! Gritou Carlos. Agora não temos tempo. E nesse impulso, como se o mundo estivesse colapsando em torno deles, Lúcia sabia que nada seria como antes. Algo sombrio e poderoso esperava por todos. As chamas empurravam as sombras para os lados, enquanto o calor lambia o ambiente como um gigante faminto.
Lúcia estava a poucos passos de Miguel, seus olhares se cruzando em meio à confusão. O pânico pairava no ar, e a verdade que havia sido revelada parecia vulnerável, prestes a desmoronar como a própria casa. Mãe, isso é verdade? Eu sou parte de uma organização? A voz de Miguel tremia, o medo estampado em seu rosto. Ana ofegava, as lágrimas escorrendo pela sua face cheia de fuligem. Sim, meu amor, mas não é o que você pensa. Eu apenas queria te proteger. A urgência de Ana era palpável e a sinceridade em suas palavras fez o coração de Lúcia apertar. As chamas atrás deles rugiam, ameaçando consumir tudo o que conheciam. Mas a verdade estava ali, nua e exposta. Essa não é hora para discutir, gritou Carlos, interrompendo a tensão. Precisamos sair agora! Ele apontou para a saída da propriedade em chamas. O eco da sirene de emergência estava cada vez mais próximo. O tempo estava se esgotando. Eduardo, confuso e amedrontado, olhou para Lúcia. Você precisa acreditar em mim. Nunca quis que você se envolvesse nisso. Mas Lúcia estava cansada das mentiras. O olhar de Miguel dizia tudo. O garoto precisava de um novo começo. Miguel, nós precisamos ir. Lúcia puxou e os dois começaram a correr na direção da saída. O calor era intenso e a fumaça tornava difícil ver, mas a determinação deles era mais forte. Quando eles chegaram ao ar livre, olharam para trás apenas para testemunhar um pedaço do telhado desabar. A casa estava desmoronando sob as chamas vorazes. Era o fim de um ciclo de segredos, mas o começo de outro. As sirenes estavam mais próximas agora. Os bombeiros chegavam e a multidão se reunia. Lúcia viu os rostos conhecidos, preocupados e ansiosos. Havia uma sensação de liberdade, mas também de incerteza. O que viria a seguir? Mãe! Miguel olhou para Ana, seu olhar pedindo respostas, o peito subindo e descendo com a adrenalina. O que fazemos agora? Ana respirou fundo, lágrimas misturadas ao suor. Precisamos reconstruir nosso legado. Não importa o quão difícil isso seja. Somos mais fortes juntos. Seu tom era firme e Lúcia sentiu um fio de esperança se acender. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o agente que havia encontrado Miguel, com uma expressão grave, se aproximou. Precisamos levá-lo para um lugar seguro. Há muitas pessoas que ainda querem seu poder, menino. Lúcia franziu a testa. A urgência na voz do agente era clara. Miguel havia se tornado o centro da guerra que ninguém queria lutar. Miguel, você está pronto para isso? A pergunta de Lúcia pairou entre eles como um fio tênue. O menino hesitou, mas então se endireitou, a chama de determinação acesa em seus olhos. Sim, preciso saber a verdade. Lúcia sussurrou uma oração silenciosa, um misto de esperança e medo. Miguel estava disposto a enfrentar o desconhecido. E ela? Estava pronta para ajudá-lo, não importava o que viesse. O grupo começou a se movimentar em direção às viaturas. A fumaça começava a se dispersar, mas Lúcia sabia, no fundo, que essa não era a última vez que os segredos retornariam. Havia muitas partes ainda não resolvidas nessa história. Enquanto partiam, ela olhou para trás pela última vez. O que agora era apenas cinzas poderia um dia se transformar em algo novo. O peso do passado era enorme, mas não havia como voltar. Eles estavam todos prestes a escrever seu próprio futuro. E quando Lúcia virou-se para Miguel, uma certeza a invadiu. A luta estava longe de acabar, mas juntos eles enfrentariam tudo. A vida poderia ser um caos,
mas um novo capítulo começava. E você, meu amigo, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.